Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Fala Fusesc. No episódio de hoje falaremos sobre os números da rentabilidade de janeiro de um jeito claro e direto ao ponto, mas sempre mostrando os impactos do mercado nos planos de benefícios. Eu sou a Carolina e já estou aqui na companhia dos nossos especialistas em investimentos, o Cadu, diretor financeiro e administrativo, e o Fausto, o gerente de investimentos. Então vamos começar com o Fausto. Fausto, como é que foi a performance dos segmentos dos planos no mês de janeiro? Olá, Carol, olá, Cadu e ouvintes do Fala Fusesc. No mês de janeiro, os segmentos que tiveram o melhor desempenho foram os segmentos de estruturados, com retorno de 2,40%, e o retorno do fundo renda fixa crédito privado com 1,19%. Já os títulos públicos federais tiveram uma média de retorno de aproximadamente 0,85% em função da inflação que continua um pouco baixa, né? O IPCA do mês de janeiro, por exemplo, foi 0,33 e o IGPM 0,41. Por outro lado, os segmentos que foram detratores da média geral da rentabilidade foram os segmentos de empréstimos, com retorno aproximado de 0,70, e o segmento de imóveis, com retorno aproximado de 0,15. Cadu, nesse mês, os títulos públicos adquiridos diretamente pela Fusesc tiveram uma rentabilidade de 0,85%, mas a Selic fechou em 1,16%. Por que a rentabilidade dos títulos públicos foi abaixo da Selic? Olá, Carol. Olá, Fausto e amigos do Fala Fusesc. Essa é uma excelente pergunta, Carol. A taxa Selic é a taxa mais comum que a gente ouve falar no mercado quando se trata de títulos públicos federais. E por causa disso, muitas pessoas concluem que todos os títulos públicos emitidos pelo Tesouro, eles vão dar a remuneração da taxa Selic. Mas não é assim que acontece na prática e não é assim que anda a dívida pública. Quando o Tesouro Nacional vai emitir um leilão de títulos públicos para ser ofertado, ele pode emitir títulos de taxa pré-fixada, taxa vinculada à inflação e a taxa pós-fixada, que é o que a gente chama de Selic. Então, esses três instrumentos podem ser utilizados pelo Tesouro Nacional para poder emitir títulos da dívida. Pois bem, uma parte é emitido realmente com taxa Selic, que comumente tem um vencimento aí 5 anos, 6 anos, pode ser às vezes até um pouquinho mais, não tem uma regra muito pré-definida, mas em torno de 5 anos de vencimento. Já os títulos públicos com vencimento entre 10, 11 anos no máximo aí, se for pegar a janela de hoje, são aqueles com pré-fixada a taxa de juro. Ou seja, é como se eu comprasse um título de dívida por R$1.000 e tivesse uma taxa de juro fixa de 10% ao ano e o governo vai pagando esses 10% ao longo desse período. E outra modalidade de dívida que é vinculada ao IPCA, ou seja, vinculada à inflação, é um prêmio, é uma taxa de juro acima da inflação que é paga pelo Tesouro, que pode ter vencimento em 30 anos e 35 anos daqui para frente. Ou seja, esses três tipos de título, eles não têm os mesmos juros, não são todos eles vinculados à taxa Selic. Cada emissão tem um valor de juro emitido de acordo com o leilão primário feito pelo Tesouro Nacional. O que isso significa para nós na prática? Que nós podemos comprar títulos públicos, por exemplo, vinculados ao IPCA, com vencimento para daqui a 30 anos, para daqui a 20 anos, para poder pagar os nossos benefícios, e oferir uma taxa de juro acima da nossa meta atuarial. Quando acontecem essas janelas de oportunidade e a gente vem adquirir esses títulos públicos, vou dar um exemplo. Se a gente conseguir uma taxa de juro real de 7% e o IPCA fechar dentro de um ano em 5%, então a gente teve uma rentabilidade de 12% nominal, né? Uma rentabilidade nominal de 12% dentro de um ano. Se a gente faz esse movimento e carrega esse título público na curva por todo esse período, nós já temos uma dimensão de rentabilidade nominal que pode acontecer ao longo do tempo, acompanhada da inflação. Mas a gente não consegue fazer isso, por exemplo, adquirindo títulos da taxa Selic, porque não tem vencimento de título de taxa Selic para 30 anos, não tem vencimento de pré-fixado para 30 anos. Então, o gestor da carteira de previdência, ele tem que tratar dessas aquisições de título diferente do que um fundo de investimento tradicional. Você precisa observar esse longo prazo, porque existem essas oportunidades para poder comprar títulos com vencimento vinculado ao IPCA e uma taxa de juro real acima da meta atuarial. Trazendo assim para uma linguagem mais simplificada, seria algo dizer assim: se você tem uma taxa Selic hoje, por exemplo, de 15% e você tem um título público que vai vencer daqui a 20 anos pela taxa de juro de 7% mais 5% de inflação,
Lá na frente, se essa taxa de juros Selic cair, certamente as emissões de taxa de juro vinculadas ao IPCA também estarão mais baixas. Então você vai poder, por exemplo, adquirir um título público de longo prazo vinculado ao IPCA para daqui 20 anos com uma taxa de juros de 4%, 5% mais IPCA. Esse custo de oportunidade ao longo do tempo é fundamental para que você consiga ter altas rentabilidades ou rentabilidades proporcionais à sua necessidade ao longo de vários anos. Então não é gestão de 1 ano, gestão de 2 anos, são gestões de décadas. Muito da rentabilidade que a gente veio acumulando dos nossos 3 planos de benefício vieram de alocações de recursos feitas há 10, 15 anos atrás por causa desse tipo de estratégia. Então, quando a gente observa os nossos 3 planos de benefício, que são superavitários, tenham acumulado, desde de quando foram criados em 2002, o Multifuturo 1 e o Multifuturo 2, uma rentabilidade acima da taxa CDI, isso vem, e acima da meta atuarial, isso vem acompanhado dessas estratégias de alocação de longo prazo. Especificamente no nosso mês de janeiro, está acontecendo um desses efeitos. Você tem uma taxa Selic, por exemplo, de 1,16, você tem a rentabilidade de 0,85 dos títulos públicos federais, porque a nossa composição da carteira de títulos públicos federais não é 100% em Selic. Ela é distribuída nesses títulos de longo prazo, em títulos pré-fixados que têm taxas de juros diferentes da taxa Selic. Obrigada, então, Cadu e Fausto, pelas explicações a respeito do mês de janeiro, e aproveito para lembrar que as nossas rentabilidades atualizadas estão sempre disponíveis no nosso WhatsApp, pelo número que vocês já conhecem, 48 40 42 0305. Se surgir alguma dúvida, é só procurar nossa equipe de relacionamento. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Fala FUSESC.